Salve galera, estamos de volta para o segundo vídeo da série sobre o presidenciável Jair Bolsonaro e as suas principais propostas para a questão criminal. O primeiro foi sobre as polícias e o próximo vai ser sobre armas. Este aqui é sobre prisões. No programa eleitoral do Bolsonaro consta a proposta de prender mais gente e por mais tempo como forma de enfrentar a alta taxa de criminalidade que temos no país. Roda essa vinheta e bora pro debate. Sempre que alguém vem com esse tipo de proposta de aumentar e intensificar o encarceramento, a discussão necessariamente gira em torno de duas questões. Primeiro, para que servem as prisões? Segundo, as prisões são eficientes naquilo a que elas se propõem? Na criminologia, esse é o debate em torno das funções declaradas e concretas da punição. Como esse é o debate fundamental nas ciências criminais, é algo que eu ainda vou tocar com mais cuidado, com mais profundidade em vídeos mais para frente. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu estou sintetizando os argumentos, vou tentar usar uma linguagem mais de senso comum, mas ainda assim trazer algumas referências importantes. Provavelmente, a função mais antiga da punição é a retribuição. A retaliação, o revide, a vingança são formas imemoráveis de resolução de conflitos. No famoso Código de Hammurabi, isso ganhou um status jurídico, olho por olho, dente por dente. Para a época, isso até tinha um teor progressista, porque trazia a noção de proporcionalidade. Afinal, era olho por olho, e não 5 olhos por olho ou 5 mortes por morte. Já na modernidade, um dos fundadores da sociologia, o francês Émile Durkheim, destacava como a retribuição tinha um aspecto positivo porque fortalecia a coesão social. Era um momento de reforçar os valores da sociedade, de diferenciar o bom do mal, o saudável do nocivo. Essa dimensão simbólica da punição ela é muito forte até hoje, tanto no campo da direita quanto da esquerda. Todo mundo luta para criminalizar aquilo que é considerado problemático. Por exemplo, a direita luta para defender esse direito sagrado à propriedade privada, lutando para criminalizar movimentos sociais que fazem lutas por reformas sociais que tocam nesse direito, como o MST e o MTST, que são estigmatizados como invasores, quando na verdade estão só lutando para que a Constituição não seja uma letra morta e que de fato a função social da propriedade seja utilizada para garantir uma vida melhor para as pessoas. Já a esquerda é famosa por lutar pela criminalização da violência contra grupos oprimidos, contra as mulheres, contra os LGBTs, contra os negros. Há uma grande tensão no uso do direito para essa finalidade em torno dessa esquerda punitiva. Vou deixar embaixo uns links de uns textos que eu já fiz sobre a questão e também recomendar que vocês vejam um vídeo aqui do canal em que eu discuto esse processo da definição do que é considerado crime e o que não é considerado crime. As principais funções modernas da punição são as preventivas. A primeira seria a prevenção individual, que é dividida entre a famosa ressocialização, que seria a recuperação do criminoso que voltaria mais apto ao convívio social depois de ser corrigido, e a incapacitação, impedindo pela coerção que o criminoso cometa mais crimes. Há também a chamada prevenção geral, que é o efeito pedagógico e ou intimidatório sobre a população, que ao ver alguém sendo preso por qualquer motivo, aprende que aquele comportamento não é tolerado e resolve andar na linha também. A proposta do Bolsonaro perpassa todas essas funções, com exceção da ressocialização, que ele já declarou não ser favorável. Para ele, a prisão não tem função de recuperar ninguém. Literalmente, o preso que se foda. Quanto às demais funções, deve-se prender mais por mais tempo, para retribuir o mal ao criminoso, impedi-lo de cometer mais crimes e intimidar e educar a população para que a taxa criminal caia. Vamos analisar agora se isso se sustenta na prática. Primeiramente, a defesa do encarceramento costuma levantar bandeira contra a violência criminal, crimes graves como homicídios, latrocínios e estupros.
Como eu já falei aqui no canal algumas vezes, isso é uma forma de manipulação da população. Porque os dados mostram que a prioridade punitiva nunca foi reprimir crimes violentos, muito menos priorizar aqueles contra a vida, mas sim delitos de propriedade e de drogas. Eu sempre repito que furto, que é um crime patrimonial não violento, prende mais gente no Brasil que homicídios. Mesmo quando você pega a questão do tráfico, a maioria das pessoas são presas, são varejistas de drogas, desarmados. Isso acontece por um motivo bem simples. É muito mais fácil reprimir esse tipo de crime feito por criminosos mais pobres, que não têm sofisticação criminal, do que de fato investigar sequestros, homicídios e crimes de propriedade de maior dano social, que eu já tratei aqui num vídeo falando sobre impunidade dos poderosos. Os crimes de menor dano social deveriam receber penas alternativas à prisão, como indenização à vítima e trabalho comunitário. Mas mesmo existindo essa indicação legal, no Brasil, 80% das pessoas que poderiam receber essas penas alternativas são presas, enquanto o índice na Europa é o contrário, apenas 20% são presas. Ou seja, na prática, a prisão tem prioridades invertidas, reprimindo menos os crimes mais graves e reprimindo mais os menos graves, mas cometidos pelos sujeitos mais vulneráveis. Daí a criminalização racista da pobreza, levando ao cenário em que 90% da população prisional não tenha nem ensino médio completo. 61% não tem nem um ensino fundamental completo. Prisão, no Brasil, serve para jogar os pobres num campo de concentração e esquecer deles. Em vez de combater a pobreza, o Brasil combate os pobres e chama isso de segurança pública. Mesmo com prisões que são o inferno da terra, uma das maiores populações carcerárias do mundo em termos absolutos e proporcionais, as taxas criminais do Brasil não diminuíram. Pelo contrário, mesmo os Estados Unidos, que é o país que mais prende no mundo, é de longe o mais violento dentre aqueles que já são desenvolvidos. Quando você vai pesquisar as correlações com a taxa de criminalidade, você vai perceber que os países mais seguros são desenvolvidos, com muita riqueza e igualdade social, com políticas de bem-estar social, como educação, saúde, moradia, mobilidade e emprego, ou seja, direitos sociais. E a correlação inversa demonstra o resultado inverso. As cidades mais violentas do mundo são cidades com muita concentração de riqueza e com muita pobreza. Uma das razões para isso é que a população desamparada se torna mais vulnerável a ingressar em práticas criminosas como forma de ascensão social. E antes que me venha com essa de defensor de bandido, eu digo que eu defendo a sociedade. Como criminólogo, eu sei que o crime deriva de fatores individuais e sociais. Não se trata de anular a responsabilidade que cada indivíduo tem sobre o que faz ou deixa de fazer, mas sim de entender como fatores sociais, como desigualdade e pobreza, aumentam muito a probabilidade de uma sociedade sofrer com altas taxas criminais e crimes mais graves. E se o Bolsonaro quisesse segurança pública de verdade, ele defenderia reformas sociais típicas da esquerda, como eu, e não simplesmente manipularia o medo da população para seus fins eleitoreiros. Quanto à incapacitação, a pena de morte sempre foi seu maior exemplo, por motivos óbvios. Afinal, quem é morto não pode cometer crimes porque não pode fazer nada. No último vídeo, eu falei do bandido bom bandido morto, que é uma versão extremada dessa lógica, porque transfere ao policial esse poder de julgar quem tem direito a viver e a morrer, sem direito à defesa e o julgamento legal. Hoje em dia, a pena de morte só existe em uma minoria de países. A principal forma de incapacitação é a prisão. A ideia aqui é que o isolamento, a segregação, a separação do criminoso do convívio com a sociedade pode impedir que ele cometa mais crimes contra a sociedade. Isso tem sua lógica, mas na prática é outra história. Primeiro, há várias pesquisas no mundo inteiro que demonstram como a prisão é uma fábrica de criminosos. Como a pessoa fica isolada lá por muitos anos, a prisão vira um mundo com regras próprias, em que as normas para a sobrevivência são o dinheiro e a violência. No Brasil, por exemplo, na maioria das prisões,
quando um preso entra lá, ele já é forçado a entrar em uma facção por proteção, porque se ele não o fizer, ele está sujeito a sofrer espancamentos e estupros. As facções conseguem se impor porque elas têm armas e elas têm dinheiro, inclusive conseguindo corromper agentes do Estado para que elas sejam toleradas no seu poder de mando lá dentro. O que acontece muito também é que os presos, principalmente os novatos, eles são obrigados a entrar no jogo do crime e colaborar com as facções. Eles têm que pedir para seus familiares, por exemplo, suas esposas, que colaborem com algum crime, por exemplo, trazendo drogas para os presídios. Se eles não fizerem isso, eles estão ameaçados de morte, então eles não têm muita escolha aí, né? A questão é que mesmo de dentro da prisão, é plenamente possível coordenar atividades criminais, dentro do presídio e fora dos presídios. E como a sociedade quer excluir o preso, ao invés de reintegrá-los, a opção para a maioria deles acaba sendo adotar uma carreira criminal, o que justamente é a pior coisa para a sociedade. Por isso que, longe de incapacitar, as prisões fomentam um ciclo vicioso de violência e crime. Para quem quiser se aprofundar, a indicação bibliográfica de hoje é esse, Prison on Trial, do Thomas Mathiesen, que é um criminólogo europeu, que nesse livro ele traz uma análise de cada uma dessas funções da pena que eu tentei apresentar bem resumidamente. O que ele faz, então, é uma revisão da literatura científica, demonstrando como a prisão é um fracasso, é um fiasco naquilo que ela se propõe. Outros livros que eu poderia indicar são Em Busca das Penas Perdidas, do Zaffaroni, e Vigiar e Punir, do Foucault. Os dois livros são grandes clássicos, né? Um clássico latino-americano, um clássico europeu. Elas são lidos e recomendadas em matérias introdutórias, seja da sociologia da violência, seja da criminologia. Então, fica a dica aí. No audiovisual, a indicação é um vídeo do canal Coisas que você precisa saber. Sistema carcerário, uma introdução. Eu acho que o canal do Igor Leone é um dos melhores do país. Eu sou fã dele. Quem sabe um dia vai sair uma parceria. Concluindo, a proposta do Bolsonaro para a segurança não vai funcionar porque o sistema penal não serve para reduzir o crime. O sistema penal, e é aqui na França ou nos Estados Unidos, usa a questão da defesa social e da segurança pública como pretexto para legitimar um aparato burocrático e militar que serve para manter um controle social seletivo sobre os grupos subalternos. Todo mundo é manipulado por isso. A função concreta é garantir a impunidade dos poderosos e manter sob controle os grupos subalternos. Em suma, elitismo e racismo. É isso por hoje. Se inscrevam, me digam o que vocês acharam nos comentários e ajudem a divulgar esse conhecimento crítico do sistema penal para mais pessoas. É isso, um abraço.